Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: O rico avareto e Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que despedia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também outro homem, chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimento, se ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Assim, chegou o dia que o mendigo morreu e os anjos os levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão de longe com Lázaro a seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te de que recebeste todos os teus bens durante toda a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E, além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós, de maneira que, se desejar passar daqui para o outro lado, não conseguimos, tampouco passe de lá para cá. Diante disto, suplicou: Pai, então te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permita que eles avise, a fim de que eles também não venham para este terrível tormento, este lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que o ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for falar com eles, certamente se arrependerão. Abraão concluiu-lhe e afirmou: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco ouvirão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, né? Aqui a palavra está nos dizendo, né, sobre o rico avarento e Lázaro. Esta parábola nos diz, né, que havia este homem. Essa história nos diz que havia este homem, que ele era muito rico e tinha muitos bens. E ele vivia a usar todos os seus bens de forma que não condizia, né? Porque Lázaro estava a seu portão, Lázaro ali doente, enfermo, necessitado, precisando de uma comida e vivia de esmola. E nem as esmolas, nem a comida que eles comiam, nem o resto Lázaro recebia destes homens, né? Deste homem. Então, aqui nos diz que eles ali se afligiram, porque chegou o dia da sua morte. Lázaro morreu e foi acolhido pelos anjos do céu. Entenda, não importa o sofrimento que você passe neste mundo, se você escolhe o caminho que é Cristo, você receberá 100 vezes mais nesta vida quanto na outra. O próprio Jesus nos disse isso. E quando nós olhamos para essa história, nós vemos um homem que estava ali em sofrimento na terra. Ele sofria, ele padecia de chagas, de males. Quem passava por ele condenava, julgava. Mas só o Senhor sabia o que estava no seu coração. Só o Senhor sabia, porque tinha permitido esse sofrimento vir a este homem. Não devemos julgar, não devemos apontar. Porque com certeza este homem rico também fazia isso. Ele julgava e apontava este homem pobre, enfermo, doente, necessitado. E Jesus nos diz: aquele que cuidar de um desses necessitados está cuidando de mim. Aqueles que der a um desses necessitados está dando a mim. Aquele que dá um copo de água, uma veste, uma comida, um alimento, está cuidando de mim mesmo. Porque a palavra nos diz que Jesus fala que muitos virão e dirão: Senhor,
Quando eu te vi com fome, não te dei de comer. Quando eu te vi com sede, não te dei de beber. Quando eu te vi nu e não te vesti. E Jesus vai mostrar isso, vai mostrar as pessoas necessitadas. Então, este homem, ele era necessitado, ele estava ali ao pé de um homem rico. Mas este homem rico não olhava para ele. Este homem rico, como diz a palavra, ele passava e ele deixava ele ali com fome. Ele não tinha dó e nem piedade. Ele não tinha misericórdia. E nós seremos julgados. Com a mesma vara que medimos, nós seremos medidos. Entenda o que Jesus quer nos dizer. O Senhor quer que nós tenhamos a mesma misericórdia que Deus tem por nós. Que nós tenhamos para a vida dos nossos próximos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Se nós nos amamos, nós devemos assim amar o nosso próximo. Porque Jesus nos deixou uma lição. E todos os mandamentos foram resumidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós amarmos o nosso próximo, nós estamos nos amando. Se nós cuidarmos do nosso próximo, estamos cuidando de Jesus. O próprio Jesus disse isso. Mas Lázaro não era cuidado. Lázaro estava jogado ao vento, mas o Senhor estava zelando dele. O Senhor estava cuidando dele. Porque chegou o momento da sua morte, o anjo ali foi buscar o seu corpo, a sua alma. Porque o corpo também ficou, né? O corpo também foi jogado às traças, mas a sua alma. Será que nós temos cuidado da nossa alma? É sobre isso que o Senhor quer nos alertar hoje. Porque aquele homem também que guardou tudo ali para descansar com tudo que tinha, para não preocupar com o dia de amanhã, o Senhor também chamou ele. E o Senhor chamou ele de louco, louco, você guardou tudo para esta terra. E o que tem preparado para o reino dos céus? Nada. Mas Lázaro ali tinha preparado não para esta terra, mas para o reino dos céus. Tudo que era de Lázaro estava guardado com o Pai. Aonde a traça não vai, o ferrugem não vai. Aonde os ladrões não chegam. Lá, este Lázaro depositou a sua confiança, a sua fé, a sua esperança, o seu amor, a sua devoção a Deus. Aonde nós temos depositado o nosso coração. Porque a palavra nos diz, aonde está o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Aonde nós temos deixado o nosso tesouro, aonde nós temos depositado o nosso coração. Porque este homem morreu também e foi sepultado. Mas ele foi levado para um lugar de sofrimento, sofrimento eterno. Então, quando ele também ali vem a falecer, ele vai para esse lugar. E ele sente sede porque ele vê Lázaro do outro lado. Ele vê Lázaro recebendo tudo, sendo bem cuidado. E ele pede para o pai Abraão que permita que ele molhe o dedo e vá lá refrescá-lo. Mas nada ele recebeu, porque não tinha como. Então ele pede para o pai Abraão mandar Lázaro ressuscitar e ir lá falar com seus irmãos. E o pai Abraão também fala que não tem como. É impossível. Se eles não escutam os profetas, não escutarão, mesmo que ressuscitar. E o interessante aqui, né, que mais adiante Jesus ressuscita um Lázaro. Jesus ressuscita um Lázaro. Eu não sei se através disso foi salva alguma alma, né? Mas eu creio que sim. Mas entenda, enquanto a vida é esperança, depois que morre não adianta mais. Nós devemos sim cuidar da nossa alma. Porque muitos têm cuidado do seu corpo e não têm cuidado da sua alma e têm perecido. Tem perecido. Então é sobre isso que a palavra hoje nos ensina. Vamos cuidar da alma. Vamos cuidar do espírito, fortalecer o espírito, enfraquecer a carne.
É sobre isso, né? Que hoje nós possamos meditar nesta palavra e tirar dela coisas boas. Que hoje nós possamos meditar nesta palavra e ver que o Senhor nos dá uma nova oportunidade no dia de hoje. Basta a mim e a você receber essa oportunidade e agarrá-la. Com toda a sua alma, com todo o seu desejo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Vamos junto, caminhar para Cristo, guardar assim o nosso coração em Cristo. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.